Bom, pessoal, boa tarde. Agora a gente vai ensinar para vocês como que são calculadas as coordenadas no ponto crítico a partir da equação de Van der Waals usando suas constantes, ok? Então, para iniciar, eu plotei aqui o gráfico diagrama PV, né? Que representa aqui a região do ponto crítico, que é justamente a fronteira entre o comportamento real e o comportamento ideal, né? No real ocorrendo a condensação e acima o comportamento de gases reais, como já descrito nos vídeos anteriores. O que é importante a gente perceber? É que a gente agora vai aplicar essas condições nesse ponto crítico. E nesse ponto crítico é possível observar uma temperatura crítica. E por que isso é verdadeiro? Porque essa curva em azul representa uma isoterma. Então, se é uma isoterma, é na temperatura única, sempre igual. Nesse caso, a temperatura é crítica, certo? Também nós temos aqui uma pressão crítica, que é só você prolongar o eixo até o eixo, prolongar aqui até o eixo Y, né, que você vai ler uma pressão crítica. Só que quando você prolonga aqui para o eixo X, você vai ler um volume. Só que na verdade são 3 volumes molares, que é o volume molar crítico. E por que são 3 volumes molares? Porque quando a gente resolve a equação de Van der Waals, que é essa equação aqui discriminada para volume, quando a gente resolve essa equação para volume, você vai se deparar com uma equação cúbica. E uma equação cúbica ela tem 3 raízes, e nesse caso então vão dar esses 3 volumes que no ponto crítico serão iguais. Então, como é que a gente prova isso daí? Primeiro eu vou fazer algumas alterações aqui com a matemáticas para a equação de Van der Waals. Vamos tirar o mínimo aqui, e tirando o mínimo desse primeiro termo aqui, nós vamos ter que PV molar ao quadrado mais A dividido por V molar ao quadrado, que multiplica V molar menos B igual a RT. Certo? Bom, como são todos fatores multiplicados, eu posso passar o volume molar ao quadrado multiplicando RT. Então, ficaria PV molar ao quadrado mais A, que multiplica V molar menos B, que é igual a RT V molar ao quadrado. Ok? Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois termos aqui que estão multiplicados e a gente vai então abri-los, né, multiplicando um pelo outro. Então, quando a gente abre esses dois termos, vai ficar PV molar ao cubo, como a gente havia dito, é uma equação cúbica, menos BPV molar ao quadrado, mais AV molar, menos AB, igual a RTV molar ao quadrado. Perfeito? Bom, a partir desse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar para igualar a zero aquele termo à direita. Então, a gente vai repetir aqui PV molar ao cubo, que é o primeiro termo. O segundo é menos B, PV molar ao quadrado. E agora eu vou passar o termo que estava à direita da igualdade negativo aqui junto. Então, vai ficar menos RT V molar ao quadrado. Eu fiz isso para agrupar os dois termos que estão multiplicando V molar ao quadrado. Você já vai entender por quê. Mais AV molar menos AB. Tá ok? Muito bem. Só que então agora isso vai ser igual a zero. Como o meu interesse nesse caso, é fazer a equação de Van der Waals em termos de volume, eu vou dividir toda a equação por P. Então, dividindo toda a equação por P, nós teríamos a seguinte relação. V molar ao cubo menos B V molar ao quadrado, porque o P vai cancelar, né? Menos RT sobre P V molar ao quadrado, mais A sobre P V molar menos AB sobre P igual a zero. Bom, o que nós podemos fazer agora? A gente pode diminuir esses dois termos multiplicando V molar ao quadrado. Então, a equação ficaria da seguinte maneira. V molar ao cubo, eu vou somar aqui e colocar os menos dentro do parênteses. Ficaria, então, menos B menos RT sobre P V molar ao quadrado, certo? Mais A sobre P V molar. E aqui eu também vou colocar o negativo para dentro do parênteses, mais menos AB
sobre P igual a zero, ok? Bom, então como vocês puderam perceber, essa é uma equação cúbica, certo? Por isso então que a gente vai ter os 3 volumes, né? Nesse ponto aqui discriminado, 3 volumes molares cúbicos, críticos, perdão, nesse caso, e eles todos serão iguais, beleza? Bom, mas como eu quero na condição crítica, eu vou substituir a pressão e a temperatura nessa condição. Então, vou colocar aqui, ó, para condição crítica, certo? Então, eu vou resolver essa equação cúbica para o volume, só que na condição crítica. O que é que vai mudar? Praticamente nada. Você só vai substituir a temperatura e a pressão por valores críticos. Então, vai ficar volume molar ao cubo mais menos B menos RTC sobre PC. Então, aqui eu substituí a condição crítica em função do volume agora ao quadrado, mais A sobre pressão crítica vezes o volume molar elevado à primeira, mais menos AB sobre pressão crítica igual a zero. Então, essa equação aqui vai ser a nossa equação número 1. Lembrando que o nosso objetivo é chegar às condições críticas, aos parâmetros críticos, né, temperatura, pressão e volume, através das constantes de Van der Waals. Então, essa aqui vai ser minha equação número 1, ok? Bom, agora, o que a gente sabe? A gente sabe que esses 3 volumes no ponto crítico são iguais. Então, o volume molar é o mesmo que o volume molar crítico. Então, a gente pode expressar a equação da seguinte maneira, ó. Volume molar menos volume molar crítico vezes volume molar menos volume molar crítico vezes volume molar menos volume molar crítico é igual a zero. É uma equação estranha, mas retornando aqui, ó, quando a gente está no ponto crítico, esse volume molar é igual ao volume molar crítico. E por que 3 vezes? Porque é uma equação cúbica e ela então tem 3 raízes. Como esses dois volumes são iguais, o molar e o crítico, a primeira diminuição dá zero, a segunda dá zero, a terceira dá zero, e 3, 0 vezes 0 vezes 0 vai dar realmente o zero, ok? Bom, o que então a gente vai fazer a partir desse momento? A gente pode então representar essa segunda expressão como volume molar menos volume molar crítico elevado ao cubo. E resolvendo essa expressão, né, matematicamente, abrindo ela, você vai chegar na seguinte expressão: volume molar cúbico menos 3 volume molar ao quadrado vezes volume molar crítico mais 3 volume molar vezes volume molar crítico ao quadrado menos volume molar crítico ao cubo é igual a zero. Então, abrindo essa expressão elevada ao cubo, a gente tem essa equação final aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Essa minha equação, ela vai ser chamada de equação 2. E por que então eu estou representando essa equação 2 aqui? É porque essa equação também é cúbica. E como a primeira equação, a equação 1 é cúbica, eu posso relacionar os seus coeficientes. Então, vamos pegar aqui os coeficientes, ó. O coeficiente do volume molar ao cubo é 1. E aqui o coeficiente do volume molar ao cubo também é 1. Então, não existe nenhuma relação matemática interessante aqui. Mas quando eu pegar o volume molar ao quadrado, tá vendo aqui, ó? O volume molar ao quadrado está aqui, ó. Então, o coeficiente desse volume molar ao quadrado é toda essa espécie aqui, ó. Certo? E na equação de baixo eu tenho um correspondente, volume molar ao quadrado aqui, ó. Certo? E qual que é a expressão que está relacionada? É o menos 3 volume molar crítico. Então, eu posso relacionar esses dois coeficientes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai relacionar os coeficientes das equações 1 e 2, que elas são cúbicas. Certo? Então, relacionando esses coeficientes, qual que é o primeiro que a gente vai ter? Multiplicado pelo termo V molar ao quadrado, nós temos que menos B menos RTC sobre PC é igual a menos 3 volume molar crítico. Então, como é tudo negativo, eu posso dizer que 3 vezes volume molar crítico
é igual a B mais RTC sobre PC. Essa daqui, então, vai ser minha equação 3, certo? Equação 3. Muito bem. O que a gente agora vai poder relacionar? Bom, agora acompanhando nas duas equações, vamos pegar o termo que multiplica o volume molar. Então, aqui a gente tem um e aqui a gente tem outro aqui embaixo, certo? Então, o termo na equação de cima é A sobre PC e na equação de baixo é 3 volume crítico ao quadrado. Então, ficaria A sobre PC é igual a 3 volume crítico ao quadrado. Então, essa daí é a segunda equação que eu vou ter dessa relação entre os coeficientes. E essa aqui vai ser, então, a minha equação 4. E a última delas é onde nós não temos o termo volume molar. Então, onde nós não temos o volume molar é na equação 1 menos AB sobre PC e na equação 2 é menos volume crítico ao cubo. Então, como é que ficaria a equação 5? Volume crítico ao cubo, molar, né? É igual a AB sobre PC. Eu coloquei tudo positivo porque ambos são negativos, então eu já transformei tudo para positivo, beleza? E essa aqui é a minha equação 5. Bom, veja bem, como o objetivo é a gente calcular a temperatura crítica, pressão crítica e volume crítica a partir dos coeficientes da equação de Van der Waals, o A e o B, eu ainda preciso então relacionar todas essas equações. Então a primeira equação, a primeira relação que a gente vai fazer vai ser dividir a equação 4 pela equação 5. Então vamos lá. Dividindo equação 4 pela equação 5. O que a gente vai ter aqui? Então, primeiro, a equação 4 é 3 volume molar crítico ao quadrado igual a A sobre PC, certo? E o que é a equação 5? É volume molar crítico ao cubo e aqui embaixo é AB sobre PC, certinho? Então, o que a gente tira dessa relação? Então, vamos lá. O 3 eu não consigo cancelar, mas o volume molar crítico ao quadrado eu cancelo com esses 3 e sobra 1 embaixo. Então, no primeiro termo, sobra um 3 em cima e um volume molar crítico embaixo. E do lado direito da expressão, a gente pode cancelar o A em cima de ambos e o PC embaixo de ambos. Então, o que vai sobrar do lado da igualdade? Vai sobrar 1 dividido por B. Portanto, a gente pode escrever que volume molar crítico é igual a 3 vezes B. Tá aí, pessoal. Essa daqui é a primeira relação que então a gente tem entre os parâmetros de Van der Waals, A e B, e as constantes críticas, que são volume, pressão e temperatura. Então, eu consigo calcular o volume crítico de qualquer gás através do parâmetro B de Van der Waals, que é listado em qualquer livro de Físico-Química. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse VC e a gente vai substituir na equação 5. Então, vamos lá. Substituindo na equação 5. O que a gente vai ter, então? A equação 5 é VC ao cubo é AB sobre PC. Só que quem é VC? V molar C é 3B, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca 3B elevado ao cubo é igual a AB sobre PC. Perfeito? Então, como é que vai ficar isso aí? 3 ao cubo é 27, B ao cubo é igual a AB sobre PC. Portanto, o meu PC seria quanto? Passo o PC para cima e o 27B ao cubo para baixo. Então, nós vamos ter PC igual a sobre 27B ao quadrado. Certinho? Então, essa daqui também é uma relação onde eu consigo perceber que eu posso calcular a pressão crítica de um gás a partir das constantes de Van der Waals A e B para esse gás. E por último, a gente vai então substituir na equação 3. Então, agora fazendo a substituição na equação 3. Então, na equação 3, a gente vai ter 3 VC molar, só que VC molar é 3B. Então, ficaria 3 vezes 3B igual a B mais RTC sobre PC. Mas quem é PC? A sobre
27b ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer que 3 vezes 3b é 9b. E eu vou pegar esse b que está do lado direito da igualdade e passar para a esquerda menos b. Então, isso é igual a RTC sobre A dividido por 27b ao quadrado. Portanto, 9b menos b dá 8b. Igual a RTC. E esse 8b aqui eu faço multiplicado por A sobre 27b ao quadrado. O que eu fiz aqui, só para te mostrar, eu já passei esse termo multiplicando ali do outro lado da igualdade, ok? Muito bem, então aqui nós vamos ter que RTC é igual a o B, a gente cancela em cima com o 2 de baixo, então ficaria RTC igual a 8A sobre 8A sobre 27B, certo? Muito bem. Então, portanto, o TC seria 8A sobre 27B vezes a constante dos gases, que também é tabelada. Então, o que você pode perceber? Você pode perceber que nós podemos calcular os parâmetros críticos de qualquer gás através das constantes da equação de Van der Waals que estão disponíveis em qualquer livro de físico-química. E por que é importante a gente calcular os parâmetros críticos? Porque o ponto crítico ele é a fronteira entre o comportamento ideal e real para qualquer gás. Ok? Obrigado.